Olá! Pega a sua xícara, puxa uma cadeira, porque o Café Giz e Conversa de hoje está servido com aquele aroma de mudança que a gente precisa discutir. Eu sou a Fátima. E eu sou a Raquel. Sejam muito bem-vindos. Então, você que é professor, educador ou simplesmente apaixonado pela educação, hoje o nosso assunto está imperdível. Existe vida docente fora da sala de aula? Mas antes, roda a vinheta, diretor. Isso aí, Raquel. Hoje o nosso tema é além da sala de aula, transições e novos horizontes na educação. Para quem quer continuar aí transformando vidas, mas sente que o ciclo de dar aulas, no formato tradicional chegou ao fim, os dilemas emocionais, o que leva alguém a fazer essa transição, como continuar sendo professor, sem necessariamente segurar um giz. Ou até mesmo aí quem está cursando pedagogia, novos horizontes, onde ele pode aí ter novas ideias de trabalho. Hoje a gente está recebendo, Raquel, apresenta aí a nossa convidada super especial de hoje. Olha, menina, eu tive que pegar uma colinha aqui, porque a convidada de hoje, que vai guiar a nossa conversa, que vai trazer experiências ricas, para nos nutrir, de conhecimento, Então, nós recebemos com muita honra a nossa convidada, que transformou essa transição no verdadeiro império de impacto. Ela é escritora do best-seller do livro Da Dor ao Milagre, que é sucesso na Amazon, criadora do método Code, que já conta com mais de 3.500 alunos, palestrante, comanda o canal do YouTube com mais de 2.000 visualizações. Seja muito bem-vinda ao nosso café, Franciele, mas para nós, gente, ela é a Fran. A Fran. Eu prefiro que me chame de Fran. Seja bem-vinda. Maravilhosas. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra poder compartilhar um pouco da minha história e do conhecimento que eu tenho, porque somos educadoras e a gente está sempre compartilhando, o conhecimento. Eu acho que é a nossa essência, é o compartilhar mesmo. Então é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Ai, nós que agradecemos. A gente está muito feliz, Fran. Seja muito bem-vinda. Então vamos lá do começo, O professor, quando ele pensa assim, deixar a sala de aula, tem a questão da vocação. Às vezes parece uma traição, Você largar lá o que você planejou para seguir a sua carreira como professor. Então vamos lá para nossa primeira pergunta, o nosso bate-papo aí. Tá. Na sua experiência, conversando com outros professores, na sua experiência mesmo, de transição, o que costuma ser o estalo, assim, para mudar? Se é o esgotamento, a busca por valorização, desejo de alcançar mais pessoas? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Então, Fá, eu acho que dentro da educação, quando a gente vai para a educação, principalmente dependendo de onde a gente saiu, eu acho que isso conta muito. Com certeza. Geralmente, a gente é muito direcionado dentro da família. Dentro da minha família, a maioria das pessoas eram CLT. Então, existia ali um direcionamento para que eu fosse para o tradicional. Eu segui uma cartilha. E eu acho que quem está escutando a gente, pode ser que tenha seguido uma cartilha também. Dificilmente a gente se olha, dificilmente a gente se entende. O olhar para dentro, eu acho que a gente não é muito direcionado para isso, não é ensinado a se olhar, a se entender. Habilidades, aquilo que a gente tem, que é legal em nós, desde muito cedo. E eu sempre tive muita habilidade na comunicação, eu sempre tive uma boa oratória. E dentro do âmbito profissional, antes de eu ser professora, eu trabalhei como CLT, trabalhava no setor de vendas e eu amava trabalhar nessa área. Eu era muito boa nisso. Eu sempre estava entre os 3 melhores vendedores, eu realmente gostava. Mas eu não via dentro da minha realidade uma oportunidade naquele momento de alcançar alguns objetivos financeiros. E isso fez com que eu, na educação, enxergasse uma maneira de alcançar alguns objetivos financeiros. E eu segui muito nisso, direcionado pelos meus pais. A minha mãe é professora, ela se formou. A minha mãe, ela terminou os estudos já depois dos 30 anos. Ela fez supletivo. E aí ela foi uma das primeiras a se formar na família. Na verdade, da família dela, ela foi a primeira a ter ensino superior. E eu sempre me inspirei nela. E ela
sempre foi alguém, é uma autoridade da minha vida, né? Os nossos pais, Sim. eles são autoridade da nossa vida, os professores também, eles fazem parte dessa autoridade, e eu fui muito direcionada por ela, porque ela se formou, e através da faculdade de pedagogia como professora, eu vi a nossa vida mudar. Eu vi, por exemplo, a primeira vez que minha mãe comprou um carro zero. Eu vi a gente terminando a nossa casa, que fazia bastante tempo que ela estava sem terminar. Meu pai trabalhando, minha mãe sempre trabalhou, mas ela trabalhava CLT. E aí, quando ela conseguiu passar nos concursos, a gente viu a nossa vida mudar. Falei, poxa, então eu vejo uma oportunidade aqui, e eles me direcionaram a isso. Olha, você é inteligente, vai lá, faz a faculdade, se forma, porque a educação realmente transforma, porque transformou a nossa vida, e eu acho que você vai conseguir. E eu fui muito direcionada por eles. Cheguei na sala de aula com uma cabeça muito comercial. Porque eu vim da área de vendas e da área de marketing. E aí, quando eu cheguei em sala de aula, a primeira coisa foi um choque. Eu imagino. Foi um choque. Porque eu cheguei, eu falei, gente, cadê o computador dessa mesa? Ué, não tem, né? É o giz, a louça. E é isso. Então, a minha cabeça era muito voltada para o comercial. Né? A gente comentou bastante Sim. nos nossos primeiros... Pra quem tá chegando na área, justamente sobre isso, que a gente vem cheio de expectativas, né, Fran? De como vai ser, que vai ser tudo perfeito, lindo e maravilhoso, só que não, né? É, porque a gente idealiza. Quando a gente tá na faculdade, a gente idealiza, porque a gente sabe o quanto a educação transforma. Sim. A gente sabe, é um agente transformador, a gente sabe disso. E nós somos transformadas pela educação. Mas quando a gente entra na educação, existe uma limitação. E é uma limitação do sistema. Sim. E a gente chega cheia de ideias, a gente chega achando que vai mudar o mundo, mas não acontece. Sim. E no meu caso, isso me impactou profundamente. Porque eu vinha da área comercial, eu estava no setor de marketing ali, assim que eu saí da área comercial, eu já estava nessa área de marketing. E eu entrei para a sala, tive o meu primeiro choque de, olha, não é uma comunicação comercial, não é é tudo diferente. E aí teve essa adaptação inicial, mas assim que eu pisei na sala de aula, eu já pensei, nossa, eu acho que aqui não é meu lugar. Mesmo foi assim, você amando pedagogia, se identificando super com, né, o contexto da universidade. Eu amei a faculdade. Sim. Eu amei. Eu amo estudar filósofos, eu amo estudar pensadores. Eu amo até hoje, eu estudo assim, eu compro o livro porque eu gosto mesmo. E eu amei a faculdade, eu amei. Eu falei, nossa, é um conteúdo que eu gosto muito de psicologia. E eu falei, nossa, eu amei, eu acho que é a minha área quando eu tava ali na faculdade. Mas quando eu entrei em sala, é muito diferente. Eu acho que o impacto, pra mim, assim, foi muito forte, sabe? E eu pensei, tá, eu não acho que seja aqui. Mas eu vou tentar, né? Eu não vou desistir. Já fiz a faculdade. Fran, na sala de aula você ficou? 7 anos. 7 anos. 7 anos. E eu falei, não, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Porque é a maneira que eu vejo de mudar a minha vida, de conquistar algumas coisas, sabe? De ver os meus sonhos sendo realizados. Sim. Porque eu via que o concurso público, acho que todo mundo que busca um concurso público vai por conta da estabilidade. Sim. E aí a minha mãe falou, olha, você vai ter estabilidade, né? O salário é razoável dentro do concurso, você vai conseguir comprar seu apartamento, casar, porque eu tava nessa época. E de fato, né? Aconteceu. Realizou, né? Aconteceu. Deu Realmente. certo, né? O conselho da mãe, um beijo, mãe da Fran, que deu certo o conselho, né? Mas, Fran, a gente sabe que mudar de carreira não é fácil. Eu acho que, por mais que você tenha tido esse choque, né? Como que foi, depois de 7 anos, né? Porque foram 7 anos que você contou pra gente, né? Esse processo de transição da estabilidade pra você surfar no universo que você, né? Que a gente não tem previsibilidade, né? A gente planeja, mas não tem essa previsibilidade, né? E como que você lidou com esse desapego da sala de aula? Como que foi, assim, pra você essa mudança? Porque foi gradual? Como que você fez? Como você se organizou? Porque eu acho que às vezes a pessoa tem medo porque não vê meio que uma luz no fim do túnel. Meu Deus, eu vou sair daqui e vou fazer o quê? Como é que... Dá uma dica pra gente, assim, pra galera que tá querendo, assim, né? Ensaiando essa mudança. Como se organizar? Como se preparar, até internamente mesmo, esse deslocamento mesmo, porque é uma mudança grande, né? Mudança grande, né? Porque você vai em busca da estabilidade, você tá em busca daquilo, aí você conquista aquilo. Foi o que aconteceu comigo, eu conquistei aquilo. E até escrevi isso no livro Determinadas a Brilhar, que eu falei sobre transição de carreira, que a gente busca
algumas realizações. Então, eu buscava ser realizada financeiramente e eu também buscava uma realização na questão de, olha, o que eu faço, eu sou muito boa nisso aqui, a pessoa vai olhar, vai entender que eu sou muito boa e eu vou conseguir ter sucesso nisso. E dentro da sala de aula, eu senti que chegou uma hora que eu senti que eu podia mais, que eu conseguiria mais, só que eu estava limitada. Eu me sentia numa caixinha. Eu sentia que eu era colocada nessa caixinha e que não me cabia, mas eu me forçava para caber. E isso foi me deixando muito mal. Não foi de uma hora para outra, não foi. Foi um processo até eu aceitar que isso estava acontecendo comigo, porque assim que eu percebi que não tinha mais como continuar, eu senti culpa. A minha culpa era de... Quantas pessoas não querem esse concurso? Eu tinha passado num concurso que era super concorrido. Uau, E eu ficava, nossa, mas eu pedi isso pra Deus. Eu orei, eu pedi e ele me deu. E agora eu quero sair. E agora eu não quero mais, né? Sabe? Eu quero despedir, né? Gente, eu me sentia muito mal. Imagino. Muito mal. E às vezes eu ia conversar com outras professoras, porque eu era muito jovem. E aí eu chegava pra conversar com elas e elas me falavam, nossa, eu demorei 15 anos pra conseguir passar nesse concurso. Meu Deus. Nossa, eu tentei um monte de vezes e agora eu consegui. Olha. Você tão novinha, que bênção, né? E elas não sabiam do que estava acontecendo comigo, do meu conflito. E aí eu sentia culpa. E aí eu falei, tá, ok, eu vou continuar tentando. Nesse vou continuar tentando foi que eu fiquei os 7 anos. Mas que eu percebi que eu não queria continuar em sala de aula foi desde o primeiro dia. Foi antes, desde o Uau. começo. Eu acho que né? desde o começo eu sabia que o meu chamado era para educação. Né? A gente fala, né? Quem é cristão fala que é o dom de mestre, né? O dom de... Sim. E eu acho que eu tenho realmente esse dom. Eu tenho essa facilidade em me comunicar e conseguir ensinar as coisas de maneira didática e tudo. Mas não era na sala de aula. E a minha transição, ela aconteceu quando eu percebi isso. Eu percebi que eu estava limitada, que eu estava dentro de uma caixinha, que eu estava inserida em um sistema, que eu não tinha controle e que para eu continuar nesse sistema eu precisava caber. Tem uma pensadora que eu amo, que ela diz assim, o diferente não pertence. Uau. E eu me sentia muito diferente. E eu não pertencia. E isso É meio a história do patinho feio, né? diferente Que- não pertence. E é isso. E eu era diferente. Por quê? Primeiro, eu era jovem. A maioria das colegas eram mais velhas. E isso, querendo ou não, já gerava ali um certo... Desconforto, né? Elas conversavam de coisas que muitas vezes eu não conseguia conversar. Estavam em outras sabe? fases também, É. né? Eu ia falar um meme, por exemplo, da risada, elas não entendiam, e ficava aquela coisa esquisita. E eu tentava ali, até que eu tive algumas colegas que chegaram quase da mesma idade que eu, a gente conseguiu ali criar uma amizade muito forte. Isso me ajudou Ajuda tanto Me as ajudou. amizades, né, Fran? a continuar, porque eu queria sair, eu não tinha coragem, eu sentia culpa, eu não estava realizada, profissionalmente eu não estava mais realizada, porque eu sentia mesmo que eu podia mais. Financeiramente, querendo ou não, o salário ele era fixo, eu sabia quanto eu ia receber, mas eu sabia que eu podia mais, Eu podia ir além, né? que eu podia ir além daquele salário. Até tentei dobrar, fui para outras prefeituras, mas não era para mim. Não Olha, era para mim. Eu tenho certeza que muita gente está se identificando, né? Com essa Uhum. história linda, maravilhosa Sim. que você tem. Então, eu aproveito, gente, comentem, participe aí do nosso chat. O papo tá muito legal, tem muita coisa pela frente ainda. E aí, você falando, né, das coisas que você já fez, as formas de ensinar, a gente vai para um outro bloco agora, para falar de fato sobre o seu trabalho, né? Porque, assim, você provou que sair da sala de aula não é sair da educação, né? É. Afinal, com o método Code, com mais de 3.500 alunos, bastante gente, bastante né? gente. Bastante gente. Você continua ensinando muito, né? A Fran Sim. tem uma história com a gente conhece pessoalmente hoje, mas conta um pouquinho, Raquel, como que a gente teve, né, contato com ela lá no HTPC, com as nossas professoras, que foi muito legal, né? Foi, A foi gente tem incrível. um grupo, né, de coordenadoras, e aí a gente se comunicando, a gente fez um HTPC entre equipes. E aí uma das nossas convidadas para fazer a formação foi a Fran, e ela trouxe uma temática muito linda sobre o autocuidado, né? Esse olhar do professor se cuidar. E aí você colocou bastante essa questão, né, de como chega esse professor, né? E eu acho que esse ponto eu quero fazer até um gancho, porque a gente precisa olhar para essa questão do etarismo na educação, né? Principalmente porque nós somos um time de mulheres. A maioria, né, Sim. dos grupos, né, de professor, raras exceções, né? É a maioria mulher. E a gente tem muito, assim, se a gente for conversar,
né? Eu não verifiquei se tem alguma pesquisa falando sobre essa questão do etarismo, mas porque existe um conflito de gerações, né, na educação. Existe um conflito muito potente de gerações, né? Eu até estive em Régio, quando eu estive em Régio, uma das pautas que foi colocados foi justamente essas visões diferentes que tem, né, as pessoas que vieram de outras gerações, né, e aí por uma questão mesmo, né, geracional, e as pessoas que são novas, porque, por exemplo, que a gente pega as professoras que estão chegando da universidade, as meninas que estão na universidade, né, elas estão em outro momento da educação e da história da educação, por exemplo, da professora que se formou lá nos anos 80, nos anos 70, porque a gente tem, né, as professoras que fizeram, por exemplo, aquele curso que é o... Me fugiu o nome, magistério, das meninas que são formadas agora nos cursos, né, com os novos currículos de pedagogia. Então, acho que isso que você trouxe sobre essa angústia não é uma coisa única, né? Porque eu também já vivenciei muito isso, né? Porque eu era muito novinha, né? E eu falava, meu Deus, como que essa menina vai dar conta de uma sala de aula, por exemplo, né? Como que você vai conseguir, né? Ou tem muito isso, você não é mãe, né? Tem muito isso, né? Você não é mãe, como que você vai conseguir? E eu acho que a gente tem que olhar, né, tomar muito cuidado com essa questão, porque além de ferir, né, e desestimular mesmo aquela pessoa que tá chegando, né, é perigoso justamente para essa questão da autoconfiança, porque às vezes você fala, meu Deus, eu não tô fazendo certo, né, ou a cultura mesmo, né, você acha que o que a colega tá fazendo é o mais certo e você acaba copiando, e na verdade não, né, então você trouxe esse ponto muito legal. E a Fran, gente, trouxe lá uma formação maravilhosa, contou um pouco da história dela, foi emocionante a experiência, assim, com a turma. E ela tinha falado, vou falar, né? Que ela falou assim, gente, achei que eu nunca mais ia fazer parte de um HTPC. Olha lá, acorda pra ela. E eu realmente achei que eu nunca mais ia fazer parte do HTPC. Mas foi incrível, foi um encontro maravilhoso, foi uma troca maravilhosa. E sobre o que você estava falando, em relação às gerações, eu acredito que esse conflito geracional, ele acontece até em questão de vivência. Né? A vivência é muito diferente, a forma com que... Visão de mundo também é muito diferente. Nossa, como, né? É muito diferente. E a gente tem que saber, por exemplo, tem várias gerações, né? A gente sabe que a geração atual, os Gen Z, eles são os Gen Z, né? São os Gen Z. É que nós somos millennials, gente. A gente tem uma Gen Z. A gente tem uma Gen Z aqui. Ah, eu descobri que eu sou millennials, né? Nós somos Fiquei millennials. chateada. Quem conhece, de repente, 30 é tudo millennial, gente. Não somos jovenzinhas. Já é diferente, né? A nossa visão é muito diferente. Os Gen Z, eles fazem coisas, eu acho que eles têm uma liberdade de escolha, de falar, eu não vou fazer isso aqui. Não vou, gente, eu não vou fazer. Então, quando a gente fala até de mercado de trabalho, a forma com que eles se comportam no mercado de trabalho é completamente diferente. E eu acho que traz também, e isso, assim, existem muitas críticas, né, essa nova geração, e nós que somos, por exemplo, da educação infantil, que estamos com eles lá no embrião, né, a gente tem muita crítica, sabe, Fran? E você que cuida dessa questão, né, de marketing, de mentorias e tal, você vai poder trazer pra gente uma visão melhor. Mas eu acho que também tem muitas coisas boas, que foram superadas das gerações anteriores. Com certeza. E uma delas é justamente surfar por essas questões, né? Porque eu acho que a visão, né, da questão do trabalho se modifica, né? E aí você tá trazendo, porque a transição para eles vai ser mais leve, vai ser algo mais, não digo natural, mas mais leve nesse sentido, e eu né? acredito de explorar também outras áreas. Que eles não vão se submeter a algumas coisas que nós nos submetemos. Sim. Porque eu acho que os Gen Z, eles já têm uma visão de se olhar, que a gente não tinha. Hoje eles buscam, por exemplo, vou fazer terapia, eu vou buscar ajuda. A gente foi muito ensinado a reprimir muitas coisas. Com certeza. As nossas vontades, os nossos desejos, aquilo. Por exemplo, o fato de eu ter entrado numa faculdade de pedagogia por causa dos meus pais, já mostra que eu não fui a pessoa que me olhei. Eu reprimi a vontade que eu tinha de continuar na área comercial, por exemplo. Exatamente. Ou de empreender. Porque, olha só, imagina o seguinte. Hoje eu sei disso, mas na época eu não olhei pra isso. Hoje eu sei que a liberdade é algo inegociável pra mim. É inegociável. Só que isso já era apontado em mim desde criança. Quando eu fui pro pré, que o primeiro lugar que eu entrei foi o pré na escola, certo? Na época não era maternal. Eu entrei no pré, e quando eu entrei no pré, o fato de eu ter ficado fechada ali, na sala de aula, me deu pânico. Eu lembro que eu chorava quase todos os dias. Eu fui parar de chorar no final do ano. Meu Deus. Olha! Porque eu ficava em pânico de ter que cumprir aquele horário, ficar presa ali em sala de aula.
E isso sempre aconteceu comigo, mas eu não olhava pra isso. Eu achava, porque minha mãe falava, olha, não é pra chorar, lá é escola e tal, não Não é? é pra chorar, tá bom, eu não vou chorar. E já chorando, né? Mãe, eu não quero ligar. Me leva embora. Meu Deus. E isso, gente, sempre aconteceu comigo. Até quando eu ia pro culto, na igreja. Eu chegava, só o fato de eu ter que ficar aquelas horas já me deixava com uma agonia. Não era porque eu não gostava daquilo, mas porque eu tinha que ficar fechada. Tipo, algo que Escritório, era né? imposto. Não, você tem que ficar. Quando alguém falava isso pra mim, já era muito ruim. E aí eu entendi que isso fazia parte da minha personalidade, isso fazia parte de quem eu era mesmo. Não tinha como separar, sabe? E eu fui entendendo isso, que a liberdade era inegociável pra mim. Se a liberdade era inegociável, como eu ia ser CLT? Como eu ia continuar no funcionarismo público? Sendo que eu ia fazer parte de um sistema que não era construído por mim, não era com a minha visão de mundo, eu não tinha liberdade em falar as coisas que eu queria, em colocar as minhas ideias, e eu também não tinha essa liberdade geográfica. Às vezes eu queria viajar, eu faço isso hoje. Olha, uma semana qualquer de abril, eu simplesmente pego as minhas coisas e vou. E eu não tinha essa liberdade, eu tinha que sempre estar pedindo alguma coisa pra alguém. Olha, pensei nessa aula, o que você acha? É legal você ter uma troca, porque você quer, é genuíno. Outra coisa é você chegar e falar assim, pensei nessa aula. Não faz parte do currículo, pode tirar. É verdade, é verdade. E isso era ruim, E sabe? aí você acabava nem seguindo também as crianças, né? Porque às vezes seus alunos estavam pedindo algo diferente, você fazia a leitura, e isso está sendo bem ainda discutido bastante, né? A gente traz aí os novos documentos justamente para essa condução acontecer, né? E ir se modificando, porque realmente eu acho que você tira a identidade do local, né? Quando você personaliza. E a gente condiciona. Condiciona. Exatamente. Muito. Eu acredito que a educação em si, a educação no Brasil, ela tem muito disso, de condicionar. Eu acredito que a educação aqui no Brasil, ela é para fazer com que as crianças, as pessoas que estão ali dentro, que estão sendo direcionadas por nós e pelo sistema, que elas, por exemplo, vão para o CLT, vai para uma profissão ali, e que elas não tenham muito essa liberdade mesmo, de pensamento, de criatividade. Eu estava até conversando isso com a minha irmã. A gente estava falando que lá fora é natural, isso é muito normal. Passem a assistir agora os filmes e prestar atenção até nas séries. Sempre tem uma escritora. Ou alguém que deseja escrever. Sempre tem. É uma profissão. Olha lá. Lá eles são ensinados, tem gente que tem esse sonho. Aqui no Brasil a gente não vê isso. Não vê isso. Esse estímulo, né? Não tem. Escrita. Porque, vamos Ou lá. quando tem, é muito estruturado, é muito fechado. E a gente acha que quem é inteligente? Quem que a gente fala que olha, essa criança é muito inteligente? Quando ela é de exatas. Sim. Matemática, Exatamente. não tem essa coisa do, olha, como ela se comunica bem. Olha Como olha ela a oratória, desenha, olha né? como ela desenha, olha como ela dança. E aí a conta não fecha, né, Fran? Não. Porque daí a gente quer profissionais versáteis, criativos, donos do poder, que conseguem se comunicar, comunicadores. A gente quer que seja esse adulto completo. E daí na infância a gente fala, não. A gente Você- vai lá e ó, Vamos podar. E aí a conta não fecha, porque daí a gente vê um monte de gente travado, né? E aí eu quero falar justamente sobre isso também. Travado de que não consegue colocar as suas ideias, né? E aqui eu acho que a gente não tá colocando valor de julgamento, né? Do que é certo ou o que é errado, o que é bom, o que é mal. Mas é justamente você explorar suas potencialidades. Porque a gente fala tanto da potência, né? A potência da educação, as professoras potentes, mas que não existe um único lugar, né? E a gente precisa olhar E a para essa gente diversidade, não E é? existem múltiplas inteligências. A gente estuda isso na faculdade, sobre as múltiplas inteligências. Se existem múltiplas inteligências, por que que eu estou transformando a educação em algo que parece que é único para um monte de gente diferente? Isso. Não faz sentido. Isso pra mim não fazia sentido. Era muito conflitante. Isso não entrava na minha Sua cabeça. cabeça deveria É. assim, né? Não Eu tô dá. tentando, assim, Sim. colocar como que é essa... Falando sobre isso, Fran, né? Como você enxerga o papel do professor moderno, né? Fora da escola tradicional, né? Fora da escola, Você, né? Que é uma professora moderna, assim, né? Como que foi? dentro da escola a gente tem algumas limitações, a gente sabe. Todo mundo que tá aqui é maduro pra saber e entender que a gente tem limitações, sim. Sim. Se você que tá assistindo a gente aí, você pensa em ir pro tradicional, saiba que você vai ter algumas limitações. Fora da sala de aula, eu vejo o nosso papel como um papel... Nossa, me veio uma palavra, mas...
como libertadoras mesmo. A gente tá libertando algumas pessoas, sabe? A gente tá fazendo as pessoas pensarem por elas, olharem para dentro primeiro, entenderem quem elas são, trazer esse autoconhecimento que é tão difícil trazer no ensino tradicional e trazer essa liberdade. Eu vejo o professor como alguém que liberta. De verdade, eu vejo o professor que consegue dar asas, sabe? Eu vejo o professor como alguém que ele não vai só mostrar um caminho, ele vai mostrar o seu caminho, às vezes, que você nem percebeu que era o seu caminho. Ai, que lindo! Eu acho que a gente tem muito esse papel, sabe? E fora da sala de aula, a gente tem muito essa liberdade de direcionar de uma maneira em que a gente consegue tratar na individualidade, de olhar para aquela pessoa de uma maneira que ela nunca olhou e de falar, olha para você. Você pode, Você né? pode, você é inteligente, você tem uma inteligência às vezes corporal, às vezes você tem uma inteligência mais focada na comunicação. Olha pra você. Para de olhar pra fora, porque parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. Sim. Mas olha Às vezes pra é dentro. sintética, tá, gente? Exatamente. Às vezes não é de verdade, tá? Só isso. Exatamente. Então eu vejo o nosso papel assim, fora da sala de aula. A gente tem essa liberdade e a gente também consegue libertar outros. Ai, que Sim. tudo. Olha, a Fran vai falar um pouquinho pra gente sobre a sua metodologia, né, Tá. do método Code, e um pouquinho dos Isso. seus treinamentos, Tá tá? bom. Para o pessoal conhecer. Aí, antes disso, gente, esse episódio já está no Spotify, vai ser transmitido também na Rádio X Alphaville, a Rádio Rock de Alphaville. Então, fiquem ligados, tá bom? E acompanha a gente, interage aí no chat, tem muita coisa. E Spotify com imagens. Obrigada, diretor. Meu Deus, a gente tá muito chique, Com gente. imagem. Com imagem. Temos imagens. Temos Tá imagem. bom. Você pode falar, Fran, com a gente um pouquinho? Sobre o método? O método, Claro. os treinamentos, né? Tá. O método CODE, a sigla CODE, ela significa criação e otimização e destaque de empresas. Eu criei esse método quando eu fiz essa transição de carreira. A minha transição de carreira foi para a área comercial, a área de vendas, focado na internet. Então, eu fui para essa área, focado em marketing digital. E eu comecei na internet. Eu lembro que, na época, eu fiz um treinamento, né, sobre marketing digital. Gostei muito, eu já trabalhava no setor de marketing antes de virar professora. E reforçou muito o meu amor por essa área. E eu gostei tanto que eu fui fazer pós-graduação. Então, eu fiz uma pós-graduação em comunicação e marketing. Depois, eu fiz uma pós-graduação em psicologia também, porque eu amo saber sobre a cabeça do ser humano. Ai, que legal. Neurociência, eu amo. E aí, quando eu fiz essa transição, eu montei uma loja, primeiro, que foi um e-commerce. Montei um canal. O meu canal era um canal de viagens. A gente tem até hoje esse canal, que é o Jornada Viagens. E tudo que eu aprendi nesse curso, eu apliquei na minha estrutura, na minha própria estrutura. Porque eu acredito assim, que antes da gente ensinar, a gente precisa fazer. Você tem que ter... Existe o conhecimento empírico, né? E existe o conhecimento acadêmico. E eu gosto de unir, de unificar. Então, eu estava ali com o conhecimento acadêmico, eu já tinha feito pós-graduação e tudo. Tinha ali, querendo ou não, conhecimento empírico de ter trabalhado na área comercial, no marketing, tudo. Mas na internet em si, pra mim, empreendendo, eu não tinha feito nada. Aí eu falei, não, eu vou montar pra mim. Aí eu montei, primeiro com os meus irmãos, a gente fez uma loja online, e a gente vendeu ali, aí eu fui aplicando o que eu ia aprendendo, depois eu fiz pra mim, e aí eu vi que dava certo. Meu marido, ele é prestador de serviços, ele tem uma empresa que ele presta serviços. E eu falei, poxa, tá dando certo pra loja, tá dando certo pro canal. O primeiro canal que eu abri já tinha muitas visualizações. Eu abri, coloquei o primeiro vídeo, o vídeo já deu muita visualização. Teve vídeo que bateu 50 mil, 60 mil visualizações. Eu falei, nossa, isso aqui dá certo, a metodologia que eu tô aprendendo. E eu gostava muito de estudar coisas de fora, dos Estados Unidos. Porque pro YouTube... Nos Estados Unidos, a gente tem um mercado que já está num direcionamento um pouco diferente do Brasil. Mas eu posso dizer, gente, com conhecimento de causa, que nós aqui no Brasil, a gente nada de braçada na frente da galera lá de fora no marketing. Olha, gente. A gente é muito bom Tá em vendo? fazer marketing. E eu acho isso muito maravilhoso, porque às vezes a gente tem muito essa síndrome do vira-lata, Tem. né? Ai, porque o que o outro faz é lindo, maravilhoso, e a gente não olha pra gente. pra Não, gente. esse episódio, se você sair daqui, você vai sair olhando pra si. Porque a gente é muito bom, né? Em muitas coisas. Muito. Brasileiro é muito bom. Ai, muito gente, que bom em fazer orgulho. marketing. Só que no YouTube, especificamente no YouTube, o maior youtuber do mundo, ele é um americano. É o MrBeast. E aí eu comecei a estudar muito sobre o YouTube lá de fora. E estudei muito sobre SEO. E eu apliquei isso no canal. Na época, aqui no Brasil, isso faz mais ou menos uns 7 anos, 7, 8 anos.
aqui no Brasil, não se falava sobre SEO local, que é focado, é uma otimização para os mecanismos de busca, Google, Bing, para que as empresas sejam encontradas, para que tudo que a gente coloca na internet seja encontrado. Quando a gente faz uma pesquisa, eu tô explicando, gente, porque eu acho que tem gente que não sabe nada disso aqui. Não, e eu, por isso que eu tô dando e eu contexto. também não sei, eu quero aprender, porque eu também tô aprendendo, viu, que eu não sei nada dessa Por parte. exemplo, quando a gente vai pro canal do YouTube, as pessoas, existem duas formas de ser encontrado ali dentro. Na página inicial, quando você entra, ali tem os conteúdos, e o que Sim. vai chamar atenção? A thumb, que é a capa, e o título. Uhum. E existe uma outra maneira de ser encontrada, que é você colocando palavras na busca, naquela barrinha de pesquisa. Isso, Não é assim? Sim. O YouTube é a segunda maior rede de pesquisas do mundo. Uau. E o dono do YouTube é o Google. O Google é a primeira maior rede de pesquisas do mundo. Sim. E ali eu fui entendendo o jogo. Eu falei assim, olha, o YouTube, se é a segunda maior rede de pesquisas, isso significa que a maneira que é buscado dentro do YouTube não é igual no Instagram, não é igual ao TikTok. Uhum. YouTube não é uma rede social. Não é. E aí ali eu já fui pegando, sabe? Uma coisa ali, uma coisa aqui. Então eu fui direcionando o meu negócio. Deu certo. Falei, se eu fizer isso aqui pro negócio do meu marido, né? Pra empresa dele. Porque existe esse SEO, que é pra segunda maior rede. Se a primeira é o Google, então eu consigo aplicar essas estratégias pra ele. Pra que a empresa dele seja encontrada. E não tinha conteúdo aqui no Brasil sobre isso. Eu fui buscar lá fora, fui assistir vídeos lá de fora para focar no negócio local mesmo, para focar microempreendedor, que tem uma porta, que tem um escritório, seja advogado, clínicas, médicos, arquitetos, engenheiros, professores particulares, professor de inglês, por exemplo, ou qualquer outro tipo de negócio, como restaurante, açougue, supermercado. Todo mundo precisa de uma presença digital. Se a sua empresa não está na internet, é como se ela não existisse hoje. Sim. E aí eu falei assim, poxa, eu vou tentar isso aqui. E aí eu apliquei na empresa do meu marido todas as técnicas. São mais de 149 fatores de ranqueamento que existem para que uma empresa ela alcance o topo do Google. E o que eu fiz? Eu falei, eu quero que meu marido ele apareça na primeira página do Google. Eu não quero pagar anúncio. Eu quero que quando a pessoa for lá e jogar o que ele faz... Apareça ele. Ele tem que ser o primeiro. Fui lá, pesquisei, fui entender como é que funcionava. E nisso nasceu o método Code. Eu entendi, porque não tinha no Brasil. Uhum. O que eu fiz? Eu, como uma boa professora que sou, documentei tudo. O que dava certo, o que dava errado, qual era o fator que era melhor. Vendo, gente, você que tá aí reclamando que alguém tá pegando no seu pé por causa de documentação pedagógica, você pode inventar um método, tá? O método vai ser o seu portfólio pro método, tá vendo? As professoras, né? Os nossos planos de aula. O plano Você de acha aula. que não serve pra nada, mais serve. Pois é, gente, fica aí chateada lá, ó. Porque a gente precisa pensar fora da caixa, né? Sim. Porque olha como que a pedagogia te possibilitou você estruturar uma metodologia de trabalho, né? E eu pensei exatamente nisso. Porque a gente fazia muito isso na sala de aula. De fazer o nosso plano, de ter todo, né? Que eu falei, legal. então vou fazer isso também. E aí você documentou tudo. Tudo. E aí eu fui vendo o que dava certo, o que eu fazia, qual era o botão que eu apertava, que fazia. Avaliando já. E avaliando tudo aquilo. Eu falei, nossa, deu certo. Aí ele começou a aparecer em primeiro. Uau. Ai, que legal. E aí eu vi que ele começou a receber muitos clientes. Porque não adianta nada você só aparecer destacado se você não consegue converter. É. Porque o que o empreendedor quer? Ele quer vendas, ele quer clientes. E eu falei, não, ok. Ele falou, não, olha, tem um monte de gente entrando em contato falando que viu no Google e tal. Eu falei, deu certo. Funcionou. Deu certo, funcionou, mas eu preciso validar. Na faculdade a gente faz isso. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de pesquisa, de campo, a gente precisa validar dados, né? Muito, eu sempre falo e que dados muito são ouro, sério, né? É ouro, gente, porque é muito sério, né? Os dados são ouro, então você olha para aquilo e fala, não, eu preciso validar. O que eu fiz? Eu falei assim, eu preciso de mais dinheiro. Saí da escola, tô aqui com o meu e-commerce. Na época, o meu e-commerce, ele tinha a ver com o meu nicho de viagens. Eu vendia bolsas de viagens e eu criei uma marca de óculos de sol. Era a nossa marca própria. Eu falei assim, mas a logística é um pouco pesada, porque eu tinha que ir na fábrica, eu tinha que buscar, eu tinha que levar. E eu falei que a liberdade era inegociável, eu tô presa no meu negócio, não faz sentido. Tô me empreendendo de novo. Não faz sentido, eu preciso recalcular a rota. Isso aqui, gente, também é natural. Pode ser que você saia e você faça uma transição e você tenha que recalcular a rota, normal. Sim. É natural isso acontecer, você está construindo algo do zero. Eu tratei isso na terapia. Tive que tratar. Porque eu tava criando algo do zero. Imagina você ser condicionada desde sempre a entrar em um sistema.
Porque eu estava no sistema educacional. Quando eu era criança, eu estava na escola, é um sistema. Depois, eu entrei no CLT, que é outro sistema. Depois, eu entrei no funcionalismo público, que era outro sistema. Eu já tinha criado algum sistema na vida? Não, Nunca. E o empreender nada mais era do que você criar o seu próprio sistema. E eu lembro, quando eu fui criar o meu próprio sistema no empreender, porque eu não tinha ainda essa coisa. Tem algumas habilidades que você vai precisar correr atrás. Sim. Eu sou boa em comunicação, sou boa em oratória, sou boa pra fazer isso aqui, sou boa em liderança, sou boa em influência, sou dominante, né? Eu fui fazendo tudo que eu me entendendo, mas eu também fui olhando, eu falei, eu nunca empreendi. O que um empreendedor precisa? É visão de mercado, é saber lidar com caixa, é saber vender, é saber como eu vou fazer, né, as estratégias para aquilo, para criar o seu próprio sistema. E ali eu criei o meu próprio sistema de compreender como a minha empresa ia funcionar, e aí eu entendi que o braço do e-commerce, ele tinha que sair. Porque ele estava ali me sustentando, mas não estava estourando de vender. E eu falei assim, essa prestação de serviço do que eu fiz aqui, ninguém tá fazendo. Ninguém tá fazendo. Uhum. Eu vou validar. Aí eu comecei a falar com as pessoas que eu conhecia que eram empreendedores. A segunda pessoa com quem eu falei, que fechou comigo, foi uma engenheira que morava no mesmo prédio que eu. Aí ela fechou comigo. Depois ela me indicou um rapaz que ele trabalhava com segurança do trabalho e fazia junto com ela. Aí eu fiz para ela o site, na época, apliquei todas as estratégias de SEO, que aí eu criei, né, essa coisa do SEO local, mais focado para negócios locais. E aí a gente fez toda a otimização para ela, do perfil de empresas dentro do Google, toda a estratégia. E esse outro rapaz também. E os dois tiveram bastante resultado, porque eles não tinham nada. O empreendedor, na verdade, ele não tem tempo para criar, por exemplo, você não vai aprender a fazer um site. Você não vai aprender detalhes, né? as 149 técnicas. A maioria não consegue, porque ele faz tudo. E também tá focado em outras coisas. Porque ele faz também, tudo, né? Uhum. O microempreendedor mesmo, o microempreendedor, ele faz tudo no começo. No começo é assim. Então ele vai ser o caixa, ele vai vender, ele vai, né? Ele vai fazer tudo. Ele é tudo, né? Ele é agro, até. Sim. E aí aí eu falei assim, eu vou prestar esse serviço. E aí eu vi que tinha um mercado que não era explorado, era um oceano azul aqui no Brasil, e eu comecei a prestar esses serviços. Aí eu inseri também a minha câmera 360 para tirar fotos 360 do local. Tudo isso foi agregando valor. Então eu criava sites, eu fazia otimização, eu fazia parte de estratégia de SEO, e eu validei o método Code, que era a criação, legal, otimização Fran. e destaque da empresa. Nossa. Nisso eu validei com esses primeiros clientes, ali eu peguei os primeiros 10, vi que eu consegui colocar eles na primeira posição do Google, nas primeiras aqui, que é o local pack, que a gente chama, que são as 3 primeiras posições, sem pagar R$1 em anúncio, porque hoje em dia muitos empresários pagam Sim. muito anúncio e não tem retorno, e isso acontece porque eles não olham para isso que eu tô falando, que é a estrutura. Não adianta você mandar pessoas para uma estrutura ruim, não vai converter, você não vai ter cliente, e é isso que eles não olhavam. Então eles falavam, eu até pago um gestor de tráfego, eu pago alguém para fazer anúncio para mim, mas não tenho resultado. Aí você olhar para a estrutura da pessoa, ela só tinha um Instagram que ela postava uma foto, às vezes de um produto assim, a xícara lá sozinha. Não vai ter retorno Não vai nenhum, vender. Não vai. Você vai injetar tráfego, vai fazer anúncio, desculpa, não vai vender. Não vai saltar os olhos, Porque né? o marketing, ele vai muito além disso. Muito além. Marketing é sobre pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. É você entender como a mente funciona. É você entender como a pessoa ela chega para comprar. Existe um caminho. E aí, nisso, eu validei fui pegando tudo que eu ia aprendendo, fui trazendo, fui colocando ali para os meus clientes. Deu super certo, validei. E o que eu fiz? Isso que eu tinha documentado, eu falei assim, eu acho que vale a pena eu criar um outro canal e documentar a minha jornada no marketing. Uhum. Eu peguei esse meu documento na época, né? Uma parte dele, não tudo. E fui pro YouTube. Eu falei assim, vou pegar essa parte, porque se eu for falar 149 fatores, ninguém vai assistir. Não dá. E a pessoa não vai nem entender. Então eu vou pegar o que elas entendem pra ensinar. Criei uma aula no YouTube. Criei o canal Franciele Souza. Criei uma aula no YouTube ensinando como colocar a empresa na primeira página do Google sem pagar anúncio. Uau, bombou.
Daí, Deu Gente, 150 mil sigam lá, visualizações. viu? Sigam porque é muito legal. Eu sigo, sou seguidora assídua do canal. Tem muito conteúdo maravilhoso, aulas, Sim. né? Além dos conteúdos do Método Code, também tem desenvolvimento pessoal. Tem né? o Feitas pra Reinar, que é o meu segundo canal, que aí eu separei, né? Que é mais pra falar de desenvolvimento pessoal, espiritual. E ele tá no Feitas pra Reinar. O Franciele Souza é 100% focado em empreendedorismo digital. E aí lá eu falo sobre o método mesmo. Ali eu explico como é que funciona, agora com a inteligência artificial. Mudou bastante, então o Método Code ele já está atualizado para isso. A forma com que a gente realiza buscas hoje dentro da internet mudou. Antes a gente ia, por exemplo, no Google Maps, porque o Método Code, ele colocava também as empresas dentro das outras plataformas. O Waze, Ai, que legal. várias outras plataformas. O Maps. Então, se alguém, por exemplo, quer... eu quero ir um cabeleireiro perto de mim. Eu preciso de um cabeleireiro agora, que seja perto de mim. E aí a pessoa vai lá na barra de busca e coloca cabeleireiro perto de mim. Aí vai aparecer o Maps, vai aparecer dentro da barra de pesquisas também do Google. Então a gente faz tudo isso. Só que a maneira com que a gente realiza busca hoje mudou completamente. A gente usa IA. Mudou. A gente vai na IA e a E forma puxa. com que a gente faz essa busca é conversacional. Às vezes a gente só aperta ali e fala: chat, então, eu queria um cabeleireiro que fosse especialista em mega hair. E que ele fosse especialista, por exemplo, em cabelo afro, em cabelo ruivo. A gente vai conversando com ele. E aí, não só o chat, mas também o Gemini, que é do Google. Então, essa parte de pesquisa, ela está muito conversacional. E a inteligência artificial, ela já me traz um resultado muito objetivo. Uau. Então, Quais são os melhores aprimorou, avaliados. Só que, para que essas empresas que apareçam ali, recomendadas dentro da IA, elas realmente apareçam como recomendação, é necessário ter algumas técnicas ali para que elas apareçam. Então a gente ensina isso dentro do Método Code atualmente também. Uau, que maravilhoso, Maravilhoso, gente. né? Olha, a É. galera aqui da região, por favor, sigam a Franciele pra vocês, ó, ficar com estrelinha número 1 lá no Google, É viu? verdade. Muito E nas bom. IAs também. Mas Olha, É. gente, Fran, olha, meu Deus, Fátima, a gente teve olha, tô impressionada. E eu acho que, assim, a gente que é um pouco puxa-saco da educação infantil aqui, quando você traz esse desafio que foi de criação, né, eu acho que a gente bate muito na tecla sobre deixar a criança criar, deixar a criança produzir, né? Deixar a criança explorar, né? E aí a gente viu aqui, gente, né? Corporificado no exemplo, o quanto isso vai ser importante. Porque se essa criança for crescer e se tornar um adulto, né? Que quer empreender, olha quanto que ele vai buscar ali na infância, nas experiências que ele teve, a criação, né? Então, quando você dá lá a pecinha pra criança e ela, né, cria um mercado, ela não tá só criando um mercado de brincadeirinha. Isso daí ela vai usar lá, gente, quando ela crescer e ela for, né, criar alguma coisa. Até a resistência mesmo, pra não desistir. Porque eu acho que no campo do empreendedorismo, né, eu tenho que aprender muito, viu, gente, sobre a questão de empreender, porque eu acho que é uma arte, tá, gente? Eu observo as minhas muito. amigas, né, enfim, que são aqui, que empreendem, é uma arte, né? Exige muita resistência, existe... E lidar com a frustração, né? E como que foi, assim, pra você esse processo de criação e frustração? Eu tô explorando muito, gente. Eu quero saber tudo, assim, Não, dela, a gente, tudo. assim, se tiver umas 4 horas, vocês vão assistir até o final? por Tem que favor. assistir até o É final. pra porque assistir. Coisa, né? Não, e é conteúdo Porque- assim, gente, que às vezes eu dou em mentoria, tá? Por O que eu favor, falei né? aqui, Olha que Às vezes eu tesouro. dou em mentoria. E palestra também. A última palestra que eu dei foi sobre essa questão da inteligência artificial. Que legal. Então eu já tô aqui, quem tá assistindo, Já se tá tem em alguém vantagem. que quer, né, adentrar, já tá... Já tá muito bem, né? É. Então venham pro Café Giz e Conversa, porque a gente traz conteúdo de qualidade, gratuito. Eu acho que já dá pra você, clicar no professor, like, né? não dá não? Eu acho, Like, gente. hypar, se aparecer pra vocês Por aí. favor, Se a gente quer inscreve ficar em também, número 1 né, na gente? Google. É. No YouTube a gente quer aparecer nas primeiras, gente, por favor. A gente também quer aplicar o método Code aqui no canal. Assim, essa parte mesmo, né, de criar. Eu quero muito voltar pra essa parte, porque essa parte me interessa muito, assim, porque eu acho que eu fico no laboratório ali com as crianças, né, sobre essa questão da criação, e a gente tem muito mesmo essa ideia de podando a criação, né, das crianças. Então, fala pra gente como que é esse processo criativo mesmo, né, como que você se elabora internamente, como é que funciona isso, assim, pra
Pra ser criadora de conteúdo. Porque criar é um desafio, né? Então, quando a gente fala criadora de conteúdo, criadora de uma empresa, criadora, né? Eu fico, por exemplo, vendo a Fara, eu falo, amiga, eu admiro muito a sua resiliência e a constância, porque é algo que às vezes nos falta, né? É sobre isso, né? Então vamos, conversa comigo sobre isso. Não, fala você, Fá, por favor. Não, de verdade. Gente. Porque eu acho que só vai validar o que eu vou falar depois, mas eu tenho certeza que vai ser algo muito parecido. Amiga, fala pra gente Fala, como é empreender, fala. porque a Fra empreende, viu, gente? E não só a Fra, mas muitas professoras que estão na escola, na sala de aula, têm um duplo trabalho. Por exemplo, muitas vendem coisas, vendem joias, Exato. vendem Natura, vendem Tupperware, perfume, Tupperware. Não, são marqueteiras de plantão, assim, como é que é? O jaleco. Isso, sempre tem umas que fazem, né? E a questão do medo, né? Medo da tecnologia, medo de falar. O novo. O novo. E a constância é muito importante. A Raquel falou sobre isso. Medo de cobrar quem deve o dinheiro. Olha, gente, tem que pagar a tia do perfume, viu? A tia da joia. Porque eu, por exemplo, eu vou confessar aqui, gente. Aqui só tá nós aqui. Meu desafio é cobrar o que me... Tipo assim, você pode me comprar, eu sou boa pra vender. Olha, esse copo é lindo, maravilhoso. Sim. Perfeito. Mas na Aí, hora de cobrar, na hora de cobrar, eu fico, meu Deus do céu. cobrar um produto que era seu. Como que vai cobrar? Não faz sentido. Como que a gente Ai, né? Tem um jeitinho pra cobrar, É. né? Até isso é uma Pode técnica, deixar. né? Não, Tem valorizo técnica. muito meu trabalho. Não, Exatamente. Tem um jeitinho, mas vai, né? Deu trabalho, né? E eu tenho essa questão da constância, ao contrário do que a Raquel falou. Eu tenho uma dificuldade em parar alguma coisa no meio, de não Olha. concluir, aquilo me pega. E talvez, pode ser favorável, mas pode ser que não, né? Você tá ali querendo mudar para novos desafios, você se trava, né? Eu vou concluir, vou ficar aqui. Mas para mim a constância, a rotina, o persistir, o tentar é muito importante para nosso A resiliência. A resiliência. Porque empreender, acho que pra tudo na vida, não é linear. A gente tem que entender que a vida não é linear. Até os batimentos cardíacos têm os seus altos e Não, baixos. Se tá linear, porque você morreu. Então a gente sabe. A gente não quer nada linear, gente, isso aqui, pelo amor de Deus. E aí a gente tem que entender que o empreender também é assim. Eu não romantizo o empreender. Não romantizo. Não é fácil. Não, isso é Mas bom, isso é bom. eu sempre falo que eu só conheci realmente a liberdade empreendendo. Só. Eu sei que outras pessoas vão conseguir de outras maneiras, e eu não tô falando o que é certo e o que é errado. Como eu disse desde o começo, que a gente tem que se olhar, se olhe. Às vezes você quer ser CLT. Eu tenho amigas que continuam trabalhando na escola Que e amam amam. isso. Tem essa vocação de estar ali inserida nesse sistema e que amam estar ali e gostam de ter esse salário previsível. Se você gosta disso, Tá tudo dificilmente bem, no gente. empreender você vai conseguir lidar. Uhum. Outra coisa que eu sempre falo, o empreender foi o meu maior ato de fé. O meu maior ato de fé. Uau. Tirando tudo que eu vivi, né, que a gente pode falar um pouco mais pra frente, mas o empreender é você nunca saber como vai ser. Por mais que você faça a sua parte, você dá muitos passos de fé. Sim. Você não sabe quanto você vai ganhar. Por exemplo, eu fechei um mês excelente. O próximo pode ser que não seja. Pode ser que seja um mês que, né, não vai ser tão legal, não vai vender tanto. Tá em constante mudança, né? Olha Sim. quanta coisa mudou aí do seu começo, né? As mudanças, a IA. Tá sempre, né, inovando, Sempre. estudando. Uhum. Então, O empreendedor não pode parar. não para nunca. É. Não vai parar nunca. Eu acho que é nesse momento, e aí a gente entrar nessa questão dos desafios de empreender na área da educação, porque você não saiu, né, de ensinar. Sim, é verdade. E a área da educação, a gente precisa abrir um pouco a nossa mentalidade de que é uma área muito grande, né? É uma área extensa, que tem muitos caminhos para você explorar. É por isso que desistem, né? Porque eu acho que quando tá no mês alta, tô rica, meu Deus, tô aqui, ó, euros, e aí depois... E não sabe administrar. É. Que é uma das habilidades. Foi aquilo que eu falei no começo. Você tá criando seu próprio sistema. E uma das coisas que você vai precisar ter é a sabedoria para administrar os seus recursos. Precisa. Gente, eu li muito Provérbios. Provérbios, Eclesiastes, eu li muito. Aulas Provérbios- de educação financeira, Não, né? E Provérbios é assim, olha, saiba que você precisa plantar em diversos locais, né? Você precisa plantar vários tipos de sementes, diversificação de negócio. Por favor, Você vai ter que né? diversificar, porque você não sabe o que vai dar certo, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se vai chover, você não sabe se vai fazer sol. E aí você faz tudo aquilo que, né, Provérbios vai direcionando. Aí eu fui pra Eclesiastes é aquilo, tudo que eu faço tá errado. Tudo que eu faço tá errado. Tudo que eu tento tá errado. Aí eu fui olhando. Bom, você naturaliza, É, tá tudo bem. Quando eu acertar, então, meu Deus, vai dar tudo certo. Então, e aí eu fui entendendo. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade com desfrute. E eu aprendi sobre o desfrute em Eclesiastes. Porque eu trabalhava muito,
igual você falou, Fá, eu sempre fui muito focada, eu sempre tive muitos objetivos. Eu fiquei 7 anos na educação, quem vê, pensa... Por exemplo, eu falei que eu entrei e já sabia que não era lá. Quem vê, quem escuta, às vezes pensa, poxa, ela deve ter feito tudo meia boca até sair. Muito pelo contrário, eu sempre fui muito exigente comigo, muito dedicada, e eu exigia demais de mim, eu sou assim desde criança. E isso era pior ainda, porque eu queria ser muito boa naquilo. Dar o seu melhor, né, e o tempo todo. inteiro. Imagina você tentando dar o seu melhor o tempo inteiro em um lugar que não é pra você. Em um ambiente que não faz parte mais. Né? É muito difícil. E isso, gente, gera um estresse, porque você tá colocando energia no lugar que você não deveria. E o lugar que você deveria estar colocando essa energia, você não tá colocando. E Deus vai fazer você sair. Vai chegar uma hora que vai ficar insuportável. E aconteceu isso comigo. Então eu fui aprendendo isso. Eu lembro que no momento de transição de carreira, quando eu tava perto de decidir, sair pra empreender. Eu conversei com algumas colegas, né? Que eu não falei em nenhum momento que eu queria sair. Eu não falei pra ninguém. Ninguém sabia. Eu não contei pra ninguém. E nós estávamos conversando em um momento, e a gente estava falando sobre essa questão da educação mesmo. Tinha colegas que ficavam doentes, né, mentalmente. Eu fiquei doente mentalmente. Começa com estresse muito alto, depois vem... o cortisol, exatamente. Né? Eu lembro de estacionar meu carro, ficar 15 minutos chorando e não conseguir descer. Nossa. Nesse dia eu falei, realmente não dá mais. Cheguei no meu limite, não tem como eu continuar aqui. Mas eu não contei pra ninguém. E aí, quando eu cheguei pra conversar com algumas colegas, eu lembro que era uma época de festividade, a gente estava comemorando alguma coisa e todas as professoras iam pra frente da maternal pra receber os alunos. E aí eu lembro de estar conversando, uma amiga chegou e falou, gente, descobri que eu tô com esse CID, eu tô com isso aqui, eu tenho um problema disso. E aí ela começou a me falar e eu espontaneamente falei pra ela, nossa, eu espero não estar na educação pra chegar nesse nível. E ela falou assim, quem entra na educação nunca mais sai. E nisso, eu lembro que ali foi uma chave que virou pra mim. Na hora, né? Porque ela tinha razão, hoje eu entendo, porque é um chamado, existe um chamado sim, uma vocação pra essa área, e hoje eu entendo, eu separo, eu sei disso. Mas naquele dia foi o que faltava pra eu sair. Pra falar, chega, acabou. Chega. Na hora que ela falou isso, como se fosse um decreto, eu não falei mais nada pra ela. Eu fiquei quieta. Elas continuaram conversando, eu fiquei quieta, porque eu tava passando por esse conflito interno, ninguém sabia. E aquilo pra mim, falei, meu Deus, não. Foi a gota d'água, né? Foi, eu falei, preciso sair. Eu fiquei desesperada. Eu queria sair dali pra prefeitura pedir exoneração. Olha. Eu fiquei desesperada. Aí eu lembro que eu cheguei, eu ia mudar de escola, né? Lá tinha muito atribuição e você ia mudando de escola. E aí eu lembro que eu ia pro 5º ano. No meio do ano, era agosto, porque a maternal ia fechar. E aí eu falei, nossa, eu vou entrar em outra escola. Já tinha acontecido isso comigo. Eu falei, não tô acreditando que eu vou entrar em agosto, em outra escola. Todo mundo já é amigo, todo mundo já se conhece. E eu vou ter que entrar... Fazer amizade de novo, conquistar o grupo de novo. Uma turma que eu nem sei como é que tá. E era um 5º ano. E aí eu fui pra esse 5º ano. Foi assim, ela falou isso, eu fiquei com aquilo... Mas ainda tentei continuar. Quando eu fui pro 5º ano, eu percebi que era muito diferente de tudo que eu já tinha feito, porque eu era professora alfabetizadora, fui pro maternal, e aí depois eu fui pro 5º ano. Eu não queria ir pro 5º ano, mas era o que tinha sobrado. Aí também entra essa questão do sistema. Sim. O meu perfil sempre foi de alfabetizar. Mas não importava o meu perfil. Não importava. Porque o que importava? A minha pontuação. Então eu ia pra escola que me mandava, eu assumia a sala que eu tinha que assumir ali, que tinha disponível. Não era o que era mais alinhado ao que eu fazia melhor. Identificação, né? Aí eu fui. E nisso foi muito difícil. Aí eu voltei pra casa e falei pro meu marido, não dá. Não dá. Aí eu comecei a chorar. Aí ele falou assim pra mim, pois então amanhã a gente vai lá pra exonerar. Olha. Gente, quando eu fui no carro, eu pensei que eu ia sentir um alívio. Mas foi muito difícil. Sério? Foi difícil, né? A gente imagina que quando vai exonerar, vai sentir alívio quando a gente vai pedir demissão, né? De uma escola particular, e na verdade não, né? Não. Nesse bloco fala um pouquinho dos desafios, das dores da transição, né? Você sabia muito bem o que você queria, mas a gente sabe que tem um desafio. Porque, assim, nem tudo é flor, né? A gente, essas exigências, a gente não aprende na faculdade, né? Empreender na educação, por exemplo, da palestra, gestão. E pra você, qual o principal desafio, assim, que você acha desse processo? Fora da escola. Dessa transição de estar empreendendo na... Isso. Eu acho que o desafio é você criar o seu próprio sistema mesmo. No começo é bastante difícil. Você tem uma disciplina, uma rotina traçada, porque quando você entra num sistema, já tem horário de entrada, horário de almoço, horário de saída. Sim. E quando você cria o seu próprio sistema, principalmente se você trabalha na sua casa,
Porque tem isso também. No Eu home trabalho em office, sente casa. muito isso, né? Então, a minha casa é meu trabalho e minha casa. E saber separar isso no começo é muito difícil. Porque você fala, tô em casa agora, vou me esbaldar, né? Vou me realizar. Mas eu queria voltar um pouquinho, Fran, para você contar, já que você trouxe esses exemplos da escola e tudo mais. Como que foi quando você começou a trilhar esse caminho diferente do grupo, assim? Você sentiu, sei lá, que as meninas super, nossa, que legal, ou que não, um ciúme profissional? Não. Como é que foi esse processo, assim? Ou você guardou pra você e ficou quietinha? Eu guardei pra mim. Como que você viu essa questão, assim? Eu guardei, eu não queria falar, porque as poucas vezes que eu mencionei algo assim, de sair, eu era meio que... Não era que elas me julgavam, mas eu sentia que eu não ia ter esse apoio de sair, porque era o sonho de muitas estar ali. E aí eu sei que... Por isso que eu senti essa culpa, como eu falei. E eu não falei, eu não verbalizei. Elas não... Não é um ambiente pra você falar sobre empreender, por exemplo. Porque tá todo mundo seguindo aquilo. Gente, o ambiente, ele é soberano. O ambiente, ele vai te direcionar, é ele que vai te moldar muitas vezes. Fala, você é o resumo das 5 pessoas, que você convive. E é verdade, tem um estudo de neurociência que comprova isso. Uau! É verdade. Você sabia que até o ciclo menstrual fica alinhado quando, por exemplo, 5 mulheres moram juntas. Todo mundo menstrua junto. Nossa, gente. É loucura isso. É biológico, isso é biológico. Como os ambientes, eles podem te impulsionar, sim, eles podem te levar pro alto, como eles também podem te suprimir com certeza, completamente, inclusive seus sonhos, gente, isso é muito sério, né? E pra mim era isso, porque eu tinha essa mentalidade de que eu não vou continuar aqui, eu preciso empreender e eu não posso falar isso aqui. Porque as pessoas, elas sempre vão projetar. Na psicologia a gente fala muito disso, né? De projetar. E as pessoas, elas vão projetar a vida delas na gente. Elas vão projetar as dores. As frustrações. Né? E eu falei, não posso. Eu não falava sobre isso lá. Não que eu acho que essas pessoas são ruins, não que eu me ache melhor do que elas. Não é isso. É porque a minha maneira de ver o mundo e a minha maneira de conduzir a minha vida era diferente. Eu tive, assim, dentro da escola... Eu tenho grandes amigas até hoje, amigas maravilhosas, que eu amo de paixão. Levei pra minha vida, assim, eu encontrei pessoas incríveis, mas como em qualquer ambiente, qualquer lugar, seja CLT, você vai encontrar pessoas que você não vai se dar tão bem, que você não vai ter tanta afinidade, e que não dá pra conversar. E eu sempre disse que, foi até uma frase meio polêmica que eu soltei no último podcast que eu participei, de que o mais difícil não eram os alunos, era lidar com os adultos. Sim. Pra mim foi muito desafiador, gente, lidar com os adultos. Como o Diogo fala, né, Diogo Almeida, né, inclusive o meu sonho é um dia ele assistir nosso podcast, um beijo, Diogo Almeida, da Márcia, né, adoro a Márcia, fala assim, se você cair na facção errada, você se lascou, né, caiu na facção certa, porque tem isso também, né, e aí eu acho que o acolhimento, ele vai muito disso, assim, né, eu acho que todo mundo que é professor, que tá assistindo, que não, já deve ter sentido, né, o gosto amargo de não estar na facção correta, né, já viveu essas experiências, acho que todo mundo que é professor já viveu essas experiências, mas eu acho que a gente não pode levar pro coração, né, a gente tem que filtrar como isso, em qualquer né? ambiente, em qualquer lugar. Porque eu acredito, isso vai acontecer, gente. Você indo pra igreja vai acontecer. Vai acontecer. Vão existir pessoas que você vai ter uma certa afinidade, que você vai conseguir conversar, que você vai conseguir ali colocar suas ideias, que você não vai ser julgado. Mas sempre vai existir. E às vezes é a gente também, né? Eu falo muito disso no Feitas pra Reinar. No meu outro canal. Que a gente não é nem um alecrim dourado, né? Que a gente não é. A gente coloca assim, ai, como eu sou um alecrim dourado. Não é. Você não é um alecrim dourado. A gente já foi a vilã da vida de alguém, pode ter certeza, com certeza. Tá? Alguém já olhou pra gente e falou assim, meu Deus. Miséria, não, aquela pessoa ali... Né? Brasil. Eu sei, porque a gente não é santo, né? A gente tá aqui em busca de melhorar, de crescer, de avançar. Mas eu acho que a primeira coisa pra você crescer e avançar é se olhar, se entender e ver o que você também erra. Sim. E aí eu fui entendendo, né? Eu fui compreendendo isso e não abri. E eu já tinha decidido que eu queria sair, não contei pra ninguém, simplesmente exonerei o cargo e dei beijo, tchau. Ô, Fran,
Vou continuando aqui, gente, eu quero perguntar tudo, né? Assim, amiga, vamos falar um pouquinho de finanças, porque assim, às vezes a gente esquece um pouco de falar sobre isso, né? Porque assim, às vezes a gente quer, tudo bem que o vazio é o espaço de liberdade, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Enfim, você trouxe aqui pra gente que você tomou alguns cuidados em relação à transição de carreira. Sim. E eu acho que para vocês que estão assistindo, né, e ouvindo o podcast, quais foram os passos importantes, financeiro mesmo, que você estratégias mesmo para você poder sobreviver pós, né, finalização ali do seu contrato, do seu concurso. Como que foi? Porque você intercalou, você já estava com o trabalho garantido? Porque às vezes a pessoa também não sabe por onde começar a se organizar para sair daquele ambiente, né? E eu acho que isso serve não só para transição de carreira, mas para qualquer ambiente, assim. Como que você fez? Conta pra gente, como que foi, assim, esse A processo? transição, ela não acontece de uma vez só. Acho que pra ninguém. A transição, ela vai caindo a ficha aos poucos, assim. E nisso eu fui me preparando, juntando dinheiro, eu guardei dinheiro, eu guardei pelo menos 6 meses, assim, de sobrevida. Eu falei, eu vou juntar esse dinheiro, que seja 6 meses das minhas contas, do que eu consigo pra viver. E eu tinha o meu marido também, que tava ali junto comigo, me apoiando, me ajudando. Claro, é óbvio, a gente tem que saber que... É o que eu falo sobre não romantizar. Porque eu tive o apoio do meu marido, na época, de falar, primeiro, o apoio ali moral, de Suporte falar, olha, mesmo, né? realmente você tem que sair. E nisso, gente, eu juntei esses 6 meses de sobrevida. Só que a gente tomou algumas decisões muito importantes. Nós morávamos num apartamento que era próprio, mas a gente pagava aluguel. Na época, a gente tinha construído, junto com os meus pais, uma chácara. A gente construiu junto com eles mesmos. A gente investiu dinheiro, ajudou na mão de obra, a gente construiu junto, mas era uma casa de campo. Os meus pais já tinham uma casa em um condomínio, em outro lugar, e a chácara era uma casa de campo. Até que os meus pais decidiram mudar pra chácara. E nesse momento de transição, o meu marido falou assim, olha, para que a gente não se aperte financeiramente, vamos mudar pra lá? Porque a gente tinha construído uma edícula separada dos meus pais pra gente. Vamos mudar pra lá, porque a gente não paga aluguel e tal. Eu falei, tá, ok. E aí a gente decidiu. Na época eu fui bastante resistente a vender meu apartamento. Meu marido sonho, né, e eu tinha feito tudo. Eu tinha feito a reforma, escolhido os móveis, estava do jeito que eu queria. Todos os anos trabalhados, investidos ali também, né? E aí ele me falou isso. Deve ser difícil, né? Ele foi muito racional, eu tava muito na emoção. Porque eu tinha um apego emocional. Nosso primeiro imóvel, eu tinha feito tudo do jeito que eu queria. E aí eu falei, não quero sair daqui. Até que ele foi me convencendo, eu falei, tudo bem, vamos lá. Aí a gente mudou pra não pagar aluguel e não fazer uma dívida alta. E nesse momento, ajudou a gente bastante. A não ter ali durante um tempo, ir pagando conta, né? E pagando coisas que... Então isso também ajudou a gente se organizou muito nisso, a gente teve conversas, eu sempre falo, conversas difíceis, vida fácil. A gente teve muitas conversas difíceis, eu e meu marido. Muitas. De decidir. Porque não era só minha vida. Era a minha e a dele. A gente tinha tomado decisões importantes antes. A gente tinha acabado de se casar. A gente tinha comprado um apartamento. Tinha trocado de carro. A gente fazia algumas viagens ao ano. Era uma vida confortável. Mas a gente não cresce, né? Na zona de conforto. Esse apoio, né? Esse apoio. Muito. Porque você não falou no começo para outras pessoas. Mas ele foi super importante nessa parceria. Eu falava tudo pra vocês. ele. Tudo, ele sabia de tudo, eu conversava tudo com ele, assim. Eu explicava, eu falava, e os meus pais, a minha mãe, principalmente, meu pai é mais caladão, assim, meu pai não dá muita opinião, ele é muito na dele, sabe? E ele tem opiniões muito polêmicas. Então, um beijo pro pai da Fran também, que é muito gente boa. Muito gente boa, meu pai. Torcedor, qual que é o time que Mas ele seria gosta? canceladíssimo. Conversas proibidas, né? Ele é minha mãe. Fala, não, minha mãe filha. também, gente. Minha mãe tem opiniões super polêmicas. Mas ela é maravilhosa. Mas são maravilhosos, assim. E a minha mãe super me apoiou. Minha mãe sendo professora, concursada, mas ela viu como eu fiquei. Porque eu tive ansiedade, eu tive depressão, eu fiquei muito mal. Eu fiquei antes de sair, e o que me deixou mal foi essa questão da culpa. Então, a minha dica pra quem tá pensando em fazer uma transição de carreira é isso. A sua vida é a sua vida. Não esteja baseando a sua vida na dos outros. Porque aquela pessoa, ela lutou pra conseguir aquele cargo, ela demorou, ela fez tudo aquilo, mas foi ela. Você pode simplesmente recomeçar quantas vezes você quiser. Recomece, refaça, sabe? E enquanto a vida, você pode recomeçar. Enquanto a vida, você pode... Eu falo, gente...
Várias portas podem ser fechadas, sabe? Na sua vida, várias. Mas você pode abrir, reabrir, simplesmente abrir novas, e às vezes você vai criar as suas próprias portas. A única que você não vai conseguir abrir é a do caixão. Agora, enquanto a vida, o resto você consegue refazer, você consegue reconstruir, você consegue recomeçar. Eu já recomecei muitas vezes. Inclusive, bastante recente eu tive que recomeçar. E eu sei que enquanto a vida é esperança. Você sabe? Olha A só. gente vai falar sobre isso. Ai, gente, Que loucura. tô Você sabe que eu fui pra emocionada. igreja esses dias e uma senhorinha falou pra mim, eu não entendi. Ela falou, ela não me conhecia, tá? Eu fui pra igreja, eu fui pra um culto. Nossa, que loucura. Nossa, Uau, caiu a minha ficha. Ela falou assim, tô toda arrepiada. Ela falou pra mim que ela ela me via em, né, enfim, a gente tava conversando sobre outras coisas, eu tava conversando com a filha dela. Ela olhou pra mim e falou assim, não, mas fique em paz, enquanto a vida há esperança. E a filha dela, na manhã, a filha dela que me convidou pra ir pra igreja, a filha dela e o marido da filha dela tinha conversado comigo e me falado também algumas coisas, algumas revelações. Ele me falou, nossa, eu chorei muito. E eles me falaram essa frase no final. E a mãe dela, na igreja, pegou e falou, aí eu olhei pra ela. Tipo, você contou alguma coisa pra ela? Uhum. Aí ela olhou pra mim e falou assim, ela regalou o olho, porque a mãe dela falou a mesma frase. Ela, minha mãe não sabe de nada. Nossa. Uau. Eu não contei nada pra minha mãe não sabe Eu de nada. acredito muito. E ela me gente, falou tô essa toda frase, enquanto a arrepiada. vida é esperança. É, gente, enquanto a vida E é é isso. esperança. Sabe? E às vezes a gente fica muito nessa da culpa, de ficar baseado na vida das pessoas, de olhar sempre pros outros, de achar que só tem aquele caminho. É, Não, gente, tem outros caminhos, tem outros lugares que você pode acessar, você pode construir sua própria porta, sabe? Só faz. Às vezes a gente vai ter que dar passos de fé. Às vezes isso vai ser necessário. Você não vai ver o chão. Mas você vai ter que dar esses passos, confiando, confia no Senhor. Confia naquilo que Ele tem colocado no seu coração, sabe? Confia no que Ele tem te direcionado. Porque o nosso contato com o Senhor, Ele é direto. A gente não precisa de ninguém. A gente pode conversar com Ele, sabe? A gente pode ter um relacionamento com Ele que Ele vai nos direcionar. E eu acredito que teve esse direcionamento também no meu momento de transição. Uma professora que eu não conversava muito, ela não sabia de nada, porque eu não contei pra ninguém. Eu tava assim, no corredor, brincando com os alunos ali, e ela chegou em mim e falou assim, como tá? Na maternal ainda tava, não tinha ido pro 5º ano. Ela falou assim, como que tá? Né? Como você tá pra ir pra próxima escola e tal? Eu falei assim, tô bem. Só falei, tô bem, sabe, pra meio que desviar do assunto. E eu nem falava com essa professora. A gente não tinha muita intimidade, ela era bem mais velha que eu. E aí ela olhou pra mim, eu tava encostada na parede assim, com a mão pra trás, as crianças brincando. Ela olhou pra mim e ela falou assim, olha, eu acho que Deus vai colocar você em outro lugar. Eu vejo você contando a sua história pra muitas mulheres, pra muitas pessoas. Eu vejo você... Ela me falou um monte de coisa. Aí eu tava no meio do corredor, não podia chorar, não podia nada, né? Aí eu olhei pra ela e falei, mas por quê? Por que você tá me falando isso? Ai, que lindo. Ela, não sei. Fran. Eu senti de te Nossa. falar. Aí eu falei assim, tá bom. Se eu dar uma olhadinha aqui nos meus alunos, por favor. Fui pro banheiro, chorei. Orei na hora ali, eu já comecei a orar porque eu já tava nesse conflito. Foi uma confirmação, ali foi uma confirmação, sabe? Porque eu já tinha pedido pra Deus. Eu não era, nessa época, eu cresci num lar cristão. A gente olha pra onde a gente tá entrando, né? Mas amém. Amém. Eu cresci em um lar cristão, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu conhecia ali o que os meus pais viviam, mas eu mesmo, na intimidade, eu não tinha um relacionamento com Deus. O Deus que eu conhecia era um pai que castigava, sabe? Então eu tinha ali as minhas ressalvas, eu tinha medo. Eu tinha medo de Deus. E aí eu não tinha uma relação com ele. E nessa época que eu tava fazendo a transição, há mais ou menos uns 8 anos, né, que eu tava nessa fase, mais ou menos uns 8, 9 anos, eu lembro eu sempre orei pra Deus, sempre, eu nunca deixei de orar. E eu pedi um direcionamento pra ele. Mas eu não sabia as formas que isso podia vir, né? Eu não sabia a maneira que Deus ia se comunicar comigo. E eu sei que essa foi uma comunicação que ele teve. Através dessa professora, que era uma irmã, né? Ela era de uma igreja, não sei se era da assembleia, da congregação. E aí ela, sem querer, falou, e foi uma confirmação pra mim também. Então eu fui entendendo tudo que estava acontecendo, sabe? Foi uma fase de mais ou menos uns 4 anos. Foram 3 anos, eu acho.
Foi mais ou menos que eu realmente, pra eu ter coragem e tomar a decisão de exonerar, hoje eu vou lá e vou exonerar, foram 3 anos. Eu fiquei 3 anos ali, mal, com essa culpa, com essa coisa em mim de que eu não podia, porque eu tinha pedido. Imagina, enquanto a vida há esperança, enquanto a vida você pode recomeçar, você pode se refazer. Claro que tem uma preparação, a gente precisa ter, que nem a gente conversou. Né, para que a gente consiga fazer com tranquilidade e paz. Ô Fran, e você entrou nessa questão, né, que é um campo um pouco delicado, que muitas professoras passam, né, por isso, assim, que é a questão da depressão e da ansiedade. A gente vê que o quadro docente, nesses últimos tempos, né, tem alarmado muito essa crescente do CID mesmo, né, de Sim. professoras com diversidade de transtornos, né, de ansiedade, depressão. E eu acredito que um dos fatores, né, porque são muitos, e é muito subjetivo também, né, Sim. cada pessoa. Mas justamente é por essa falta de conexão consigo, né? E se entender em relação ao ambiente, né? Então, eu acho que um recado, né, que eu gostaria de dar, e depois eu gostaria que vocês colocassem também, é que se você tá nesse processo, eu acho que se entender é o primeiro caminho, né? Sim. E se você está em um ambiente, e às vezes, gente, a gente acha assim, ela não tá feliz. Talvez é essa turma, talvez se você mudar de turma. Talvez se você mudar, porque eu conheço meninas que mudaram de escola e amaram, sabe? Verdade. Talvez você não esteja frustrado com a educação em si. Talvez seja alguma outra coisa que tá afetando. E daí você culpabiliza essa questão da educação, né? Porque eu sempre falo, eu sempre falo, gente, eu não sou muito régua, né, de questão de ser frustrada na profissão, porque eu amo eu sou muito realizada, eu sou muito feliz. E às vezes eu fico, ai meu Deus, eu não posso nem muito falar. Mas eu acho que é isso que todo mundo tem que buscar. Né? Eu sou bem, Não é? eu explorei, Pode eu ser me na encontrei. educação ou não. E mesmo assim eu tenho desafios, porque em todas as áreas, mas se você tá nesse processo, eu acho que o primeiro passo é autoconhecimento. E a gente resiste, né? Essa questão de se autoconhecer, de escolher, porque renúncias são feitas, né? E zona de conforto não é lugar de crescimento, né? Então a gente não vai crescer verdade. nesse lugar, né, Sim. gente? Então, tá com depressão, mas eu acho que tem que... Eu sei que quando a gente tá muito mal, assim, nessa questão, é difícil olhar, né, pra fora, né, olhar. Mas eu acho que ir dando passinhos em tentar sair desse lugar, eu acho que é importante esse movimento, né, Fran? Se olhar, Como que se encontrar. Às vezes é questão de perfil, né? Eu acho também. Mas como que você vai saber se é uma questão de perfil se você não sabe qual é o seu perfil? Tudo leva ao autoconhecimento. Tudo. E o autoconhecimento, ele é pra sempre. Não é que você vai, eu já me conheço. Não, é pra sempre. É um processo contínuo, né? Não tem como. E cada escolha é uma renúncia mesmo. Eu sempre falo assim, às vezes a pessoa tá mal, né? Mas às vezes ela não gosta do ambiente onde ela tá. Às vezes ela não come uma fruta, não come um tomate. Não vai no bebe terapeuta, aguinha. não bebe uma aguinha, gente. Não dá uma explorada, não dá uma olhada aí pra ver o que tem de outras possibilidades. Então, se você tá meio ruim, meio chateado, busque outros lugares, né? Sim. Busque outros... ajuda terapêutica, né? Lugares. Tem tanto canal legal no YouTube. Tem, né, o canal da Fran lá, Mulheres que Reinam, que dá várias dicas de autoconhecimento. Sim. Pra gente sair desse lugar. Porque às vezes, né, você se adoece, né, por essa questão do movimento mesmo, né? Então é importante buscar ajuda, gente. Gente, o papo tá incrível. Não, eu ficaria horas aqui, tá? A gente Vou vai bem falar precisar sério. fazer a parte 2, Fran. Porque Vamos. assim, tá muito gostoso de ouvir. Muita gente vai identificar. Eu tô aqui arrepiada. Eu tô falando arrepiada. Então a gente pode fazer a parte 2, que tal? Eu Rafael? acho. Que eu quero falar do livro, quero falar do seu testemunho. Temos muito assunto É ainda muito pela assunto. frente, gente. Então, olha, Então, né? Curta, né? Compartilhe. Acompanha a gente no @Café de Conversa. A gente vai ficar por aqui e retorna com a parte 2, né, amor? Amor. Né, diretor? Gente. Diretor, porque Meu Deus, que maravilhoso. Não corta isso aqui, viu? Não corta. Tem que deixar. Ai, diretor, fiquei até vermelha, hein? Muita emoção. Mas, diretora. Ficamos por aqui. Até o próximo, hein? Tchau. Ele foi, fez o exame, tal. Quando eu saí do consultório, eu entrei no carro e eu só chorava. Eu falei, e meu marido tava sempre comigo, o tempo inteiro. Eu falei pra ele, olha, tem alguma coisa errada. É alguma coisa grave. Ele, calma, amor, você não tem como saber. Eu falei, eu tô te falando que é alguma coisa grave. E eu não parava de chorar.
Quando eu recebi o resultado, eu já sabia.